Em Minas Gerais, essa história aqui é terrível, gente. Uma mulher que tinha uma medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro foi assassinada por ele no momento em que enviava uma mensagem de voz para o atual namorado. A gente já alerta aqui que o áudio a seguir é forte. E quem vai trazer as informações para a gente de BH é Paulo Xavier. A Polícia Civil de Minas apura as circunstâncias da morte de uma mulher de 29 anos, morta neste fim de semana com 2 tiros na cabeça, enquanto trabalhava em uma lavoura de morangos, na zona rural de Bom Repouso, no sul de Minas. O suspeito de assassinar Patrícia César Nogueira é o ex-companheiro dela, Jonathan da Silva Schmidt, de 30 anos. Ele foi localizado e preso ontem em uma plantação de milho. Segundo familiares da vítima, ela tinha medida protetiva desde novembro de 2025, uma vez que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Patrícia gravava um áudio para o atual namorado quando foi surpreendida e morta. Bom dia, amor. Não tô muito bem não, viu? Olha, tô aqui na roça, tô no intervalo aqui agora que os fornos encheu o tanque, mas eu tava chorando cedo já. Tava se faltando morango, chorando, o povo... Em outra mensagem enviada por WhatsApp, ela relatou ter perdido o medo de morrer, pois já não aguentava mais as ameaças de Jonathan. É terrível, né? É terrível. E se você pensar, ela tinha uma medida protetiva em vigor desde novembro de 2025. Foram 2 meses, menos até, para que essa mulher morresse, independentemente dessa medida protetiva que não protege. Não protege todas as mulheres. Pode proteger algumas sim, mas enquanto houver mulheres morrendo, tendo uma medida protetiva, é sinal de que algo adicional precisa ser feito para que as medidas protetivas de fato funcionem, para que haja um monitoramento desses homens contra os quais há medidas protetivas. Não adianta ter um pedaço de papel. Ele tem sido ignorado sistematicamente pelos homens agressores e assassinos de mulheres. Eles precisam ser monitorados. Porque, do contrário, vai continuar morrendo mulher aos montes, vítimas desses caras que não aceitam, por exemplo, o encerramento de um relacionamento. A gente precisa se mexer. Precisa ter uma ação firme por parte do Congresso com a aprovação de alguma lei que promova o monitoramento desses caras contra os quais há medidas protetivas no Brasil. Sheila, a gente compreende a dificuldade que é você vigiar pessoa por pessoa. Você tem que designar 2, 3 pessoas, né, para se revezar em turnos, para ficar vigiando o tempo todo alguém que possui uma medida protetiva. Tornozeleira eletrônica neles, né? Tornozeleira eletrônica. Algum tipo de monitoramento eletrônico, né? Agora, deixa eu expor aqui uma ideia para vocês. Se uma pessoa está cometendo um crime, ameaçando uma terceira pessoa, e recebe ali uma voz de prisão ou recebe uma ordem de uma autoridade constituída para que se afaste, e essa pessoa não afasta, esse agente da lei é autorizado a usar força, correto? Provocando, portanto, algum desconforto físico nessa pessoa. Então, partimos aqui de uma premissa de que você provocar algum desconforto físico, dor, imobilização em quem se recusa a cumprir uma determinação da justiça é algo legítimo, constitucional e que não tem absolutamente nenhuma relação com nenhum tipo de tortura ou de fascismo. Correto? Estamos todos na mesma página aqui? Por que não utilizar aquelas tornozeleiras eletrônicas que produzem choques na pessoa, caso ela, por exemplo, fique mais de 5 minutos num raio em que não pode estar, por determinação da justiça, né, sendo que há um aviso sonoro de que ela precisa naquele instante se afastar. Entenderam aqui o que está sendo proposto? Isso não está legalmente previsto, né? Não, mas aí não está legalmente prevista, discuta-se a previsão legal para a utilização desse equipamento. Assim, ontem eu estava assistindo ao Roda Viva, que recebeu como convidada a atriz Ingrid Guimarães, né? Já que a gente está falando de cinema, já que a gente está falando sobre esse momento bonito do Brasil, com artistas brilhando, e que o posicionamento político e social desses artistas é tão importante. A Ingrid estava falando sobre esse posicionamento feminista que ela tem e que muitas vezes ela acaba entrando em rota de colisão com homens que questionam a forma como ela traz esse pensamento feminista. Ai, vocês são muito agressivas. Ai, o modo como vocês falam
afasta muitos homens das discussões, e ela dizia, cara, a gente está vendo mulheres morrendo todos os dias por causa desse machismo estrutural, e o questionamento de vocês é com relação à forma como a gente fala. Então, eu acho que a gente precisa, num primeiro momento, mostrar para as pessoas, não só para quem está diretamente envolvido com isso, mas para todas as pessoas, a importância a gravidade do que está acontecendo. São mulheres que morrem todos os dias. A gente precisa mostrar para as pessoas que isso de fato acontece, para que você olhe para o seu lado e perceba que esse homem, ele pode eventualmente tá nesse processo, tá desenvolvendo e a gente não sabe, a gente não olha, a gente não enxerga. Então, acho que num primeiro momento, a educação é fundamental. Essas medidas, obviamente, né, tentar proteger a mulher de outras formas é importante. Mas e aí, Sheila, quando você falava dessa incapacidade da medida protetiva de fato proteger a mulher, chegou uma mensagem que me preocupou um pouco, de uma mulher dizendo, parece até que quando uma mulher pede uma medida protetiva, isso aumenta os riscos para essa mulher, aumenta os riscos. Se sente mais ameaçado, né? Parece que o homem, essa pessoa que está ameaçando, se sente impelida a dar o passo adiante. E o que é muito preocupante. A se vingar. O que é muito preocupante. É verdade. O que é muito preocupante. Agora, é importante acrescentar, quando eu cobrei aqui algo relativo à legislação, a gente teve uma aprovação no ano passado, prevendo, e é uma alteração dentro da Lei Maria da Penha, prevendo que sim, há uma possibilidade de utilização das tornozeleiras eletrônicas. Para todos os casos, não. Aí o juiz precisa definir a periculosidade do sujeito ou não, em que casos isso será usado. E a gente enfrenta uma dificuldade que é a não universalização, a impossibilidade de universalização da utilização de tornozeleira eletrônica. Não tem centro de monitoramento 24 horas, não tem gente para isso, não tem equipamento para tudo isso. Vocês descartam de cara a possibilidade de um equipamento eletrônico que fira alguém? Que imobilize a pessoa, que sim, provoque ferimentos. Ué, como um ser humano pode provocar um ferimento em outro, um agente da lei pode abrir fogo contra um criminoso, né? Por que não? Vocês descartam logo de cara essa ideia? É um agente da lei, né? Eu tenho a tecnologia, alguma cautela, assim, para o entendimento da lei. disso. Eu tenho alguma cautela em relação a isso. Não descarto, não. Nunca tinha pensado sobre essa possibilidade. Mas aí é outra mudança na legislação, obviamente, né? não seria isso. automático, né? O cara pode ir num jogo de futebol, não sabe que a mulher tá lá e acabou se aproximando dela, mas ele receberá um aviso sonoro de que ali ele não pode ficar. Permanecendo ali por mais de 10 minutos, o equipamento age, até que, pelo menos imobilizar a pessoa, até que o agente da lei possa cumprir uma determinação de prisão, um mandado de prisão, enfim, afastar aquela pessoa dali. Enfim. A Gênia está dizendo o seguinte, dessa ideia do Megali poderia se desenvolver, por exemplo, um aviso no celular da vítima, indicando a proximidade. Esse alerta já existe nos casos de monitoramento eletrônico. Que está usando o dispositivo eletrônico. Isso chega, o cara que está com a tornozeleira eletrônica, a vítima já recebe um alerta no celular. Que ela recebe o alerta e a autoridade policial também. Então, tanto a mulher recebe quanto a autoridade policial também. É o que está previsto na lei. É o que está acontecendo? Não necessariamente, porque isso não tem sido praticado. E precisa ser colocado em... mas como vamos fazer? Bom, tem que investir. Tem que comprar tornozeleira, A lei aprovada está, né? Foi incluída, foi alterada. O que a gente precisa é de mecanismos para fazer valer. O que não dá para aceitar ou discutir outras medidas mais efetivas, de repente. O que não dá para aceitar é que as mulheres continuem morrendo a despeito de terem contra os seus agressores medidas protetivas que não têm valido de grande